Somos um exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. O exército de um homem só. Uma história real por trás dessa música, a literatura e os engenheiros do Havaí. Este é a canção e a história. Solta a vinheta, galera! Somos um exército de um homem só. Bom, galera, mais uma vez agradeço a vocês por estarem assistindo este vídeo, por terem chegado aqui ao canal. Você que não é inscrito ainda, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, curta aí os vídeos, comentem, faça aí, passar adiante aí a mensagem transmitida aqui por este canal. Aqui é o Alan Christian, do canal Alan Christian Vinil, e aqui é o quadro A Canção e a História. A canção, na verdade, são duas canções, lançadas neste álbum dos Engenheiros do Havaí, no ano de 1990. As canções O Exército de um Homem Só, parte 1, e O Exército de um Homem Só, parte 2. Contexto. Galera, esta música, O Exército de um Homem Só, ela tem várias ligações, ela tem um caminho bem legal, bem interessante, que faz com que ela tenha uma ponte, seja um elo entre a literatura brasileira e a história real. A história de um jovem de 19 anos que planejou negociar a paz com o líder soviético Mikhail Gorbachev, o líder secretário do Partido Comunista Soviético e líder soviético da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no final dos anos 80. Essa história deste jovem tem relação com a literatura? Me acompanhe e eu vou contando pouco a pouco. Vamos primeiro para a parte em si das canções. O Exército de um Homem Só abre o álbum O Papa é Pop, de 1990, um dos mais comerciais e aclamados álbuns do trio gaúcho, capitaneado por Humberto Gessinger, Augusto Lix e Carlos Maltz. E tem uma segunda parte, que é O Exército de um Homem Só, parte 2. As duas canções, elas têm a mesma dedicatória. E eu vou deixar aqui projetado o que consta tanto no encarte do disco de vinil, né, este envelope encarte. O meu aqui é uma versão de envelope encarte. Existe uma versão mais rara do Papa é Pop, que é um gatefold, né? Mas também consta a mesma dedicatória no encarte do CD, independente das versões que saíram. E em todas elas, a mesma coisa. Veja a dedicatória que tem no final do encarte da letra do Exército de um Homem Só, parte 1. Dedicada a Matthias Rust e sua solitária invasão do espaço aéreo soviético. Primeiro, vamos de O Exército de um Homem Só, parte 1. A letra da canção, né, ela faz menções ao que este jovem alemão, programador de computadores, e que tinha algumas horas de voo, um pouco mais de 50 horas de voo, tinha em mente. Esse programador de computadores na Alemanha Ocidental, então estamos no contexto da Guerra Fria, evento que perpassou desde o final da Segunda Guerra Mundial até 1991, com o final da União Soviética. Estamos falando do ano de 1987. A música foi lançada em 1990. Bom, quem era Matthias Rust? Como eu já disse, Matthias Rust era um programador de computadores e que tinha permissão para voo, tinha algumas horas de voo. Ele planejou fazer um voo
Inicialmente o planejamento do voo, né, o planejamento oficial, era saindo de Hamburgo para Helsinki, na Finlândia, com destino à Suécia. Esse era o plano de voo oficial. Mas o que aconteceu? E aí vocês vão entender o porquê de Humberto Gessinger e o Lix terem composto essa música, assim como o Exército de um Homem Só, parte 2. Bom, galera, Matthias Hust, após ter conseguido locar um avião modelo Cessna 172B, ele planeja o seu trajeto de voo entre os dias 13 de maio de 87 até o dia 28. Ele vai planejando e já passa a utilizar esse Cessna sobrevoando as Ilhas Faroe, por exemplo, a Islândia, a Noruega e a Finlândia, onde ele aportou, onde ele pousou. Bom, a saga de Matthias Hust inicia, então, no horário do hemisfério norte, lá no horário da Finlândia, por volta aí das 2 horas da tarde. Matthias Hust tem permissão para alçar voo, para fazer o seu planejamento, né, com o seu Cessna 172, né, saindo do aeroporto de Utersen. E a ideia era para chegar em Estocolmo, capital da Suécia. Fato é que Matthias Hust, ao alçar voo, ele desliga os rádios. Ele desliga o rádio do seu Cessna 172B, né, um avião de pequeno porte, e meia hora depois, a torre de comando em Helsinki já dá como desaparecido o Cessna de Matthias Hust. No caso, começam as buscas no espaço aéreo finlandês para encontrar o avião de Hust, de acordo com um plano de voo que era seguindo da Finlândia para a Suécia. O fato é que Hust, ele muda o destino do seu voo. Eu repito, 1987, Guerra Fria. Naqueles anos 80, o líder estadunidense Ronald Reagan e o líder soviético Mikhail Gorbachev passaram ao longo da década de 80 negociando várias camadas, várias fases para chegar a uma pacificação total e o fim da Guerra Fria, e que não obteve muito êxito. Além do mais, alguns contextos no entorno disso desgastaram ainda mais esse processo de negociação. A malfadada tentativa de esconder o grave acidente ocorrido em Pripyat, na usina nuclear de Chernobyl no ano de 86, e a invasão soviética ao território do Afeganistão no ano de 87 também. Isso acabou gerando um desgaste tremendo e as possibilidades de uma pacificação entre estadunidenses e soviéticos ficava cada vez mais distante. Na Alemanha, nós tínhamos a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental ainda. Matthias Hust desviou o seu voo rumo ao espaço aéreo soviético, até ali considerado um dos mais seguros, vigiados e protegidos do planeta, juntamente com o espaço aéreo do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, o lado capitalista da Guerra Fria. Matthias Hust, com seu Cessna, ele adentra ao espaço aéreo soviético sem muitos problemas. Isso que é o mais incrível, considerando a proteção, a barreira antiaérea que existia na União Soviética naquele período. Ocorre que radares soviéticos ali por volta das 2h30 detectam a presença de um Cessna no espaço aéreo soviético. O Cessna, ele é visto, mísseis chegaram a ser apontados
para o Cessna de Matthias Rust, mas o processo de abate, que era esse o protocolo, né? Um avião que não se comunicasse com a torre ou que não atendesse os chamados de pouso imediato ou volta para a rota original, eles eram abatidos. Contudo, esta ordem não foi autorizada em virtude de um outro acontecimento de grande impacto e que foi notícia no mundo inteiro, que foi o abate de um avião comercial da Korean Airlines, que matou toda a tripulação, mais de 200 pessoas, no ato. Foi abatido no ar e explodiu. Simplesmente houve uma confusão na entrada da rota deste avião da Korean Airlines no espaço aéreo soviético e sem muita comunicação, esse avião foi abatido, gerando grande comoção mundial e grave crise diplomática, inclusive. Então, todos os passos para um protocolo de abate de um avião eram cuidadosamente revistos, até em virtude desse desastre ocorrido no ano de 1983. E, por estas e outras do destino, o Cessna prosseguiu o voo. Seguiu o voo. Até porque as primeiras autoridades aéreas entenderam que o Cessna poderia ser um avião de treino. Um avião de treino soviético. E deixaram passar. Então o Cessna, a ideia do abate do Cessna não foi tocada adiante. Tempo depois, o voo de Matthias Rust, ele foi avançando o espaço aéreo e foi identificado novamente por aviões de treinamento mais no interior da União Soviética. E que Cessnas daquele modelo também eram utilizados para treinamento de voo, para dar mais horas de voo aos futuros pilotos. Ocorre que o voo de Rust continuou sobrevoando normalmente. Passou então por uma segunda oportunidade desse avião descer ou ser abatido. Ocorre que o avião de Rust foi sendo monitorado, mas foi sendo monitorado entre aspas, ele foi sendo identificado, contudo, foi visto sempre de outra forma, que era um avião em treinamento, que era um avião utilizado para pulverizar os campos de plantações em alguma cidade da União Soviética, que era um avião de treinamento, enfim. O fato é que a ideia de Matthias Rust acabou logrando êxito até 99%. Porque o voo de Matthias Rust desce, faz uns rasantes e chega num dos lugares mais críticos de proteção antiaérea do mundo naquela época, que era a cidade de Moscou, no entorno da Praça Vermelha. O Cessna foi fotografado, né? Vou deixar algumas imagens aqui de domínio público para vocês olharem. O voo de Matthias Rust, ele sobrevoa a Praça Vermelha, desce praticamente na frente do Kremlin, que é onde ficava a sede do governo soviético. E Matthias Rust pousa sem maiores problemas. Neste momento, ele é cercado por turistas, por pessoas ali que estavam circulando na Praça Vermelha. Ele deu autógrafos, tirou fotografias, até que as autoridades policiais soviéticas o apanharam e o levaram para a prisão. O deteram. O curioso é que o avião ficou ali, na Praça Vermelha, por algumas horas. Bom, você está me acompanhando até aqui. O que Matthias Rust queria fazer? Bom, lembram lá o início que como eu comecei esse vídeo com um trecho de O Exército de um Homem Só, num difícil exercício de viver em paz? Matthias Rust, até ali, ele queria apenas entregar um documento para o líder soviético Mikhail Gorbachev para mediar um acordo de paz mundial e mostrar ao mundo que a União Soviética
não era esse perigo todo, bem como o mundo vê que a paz era possível. Se líderes mundiais não conseguiam se entender, talvez uma pessoa comum, como o programador de computadores Matthias Rust, pudesse fazê-lo. Isso na cabeça de Rust. Obviamente ele não chegou a Mikhail Gorbachev. Ele foi preso e ali começa a saga de Matthias Rust, e aí começa a fazer sentido vários trechos da canção, principalmente o refrão, né? Somos um exército, o exército de um homem só. Matthias Rust era uma pessoa apenas no Cessna, num difícil exercício de viver em paz. Um exército de um homem só, sem bandeira, sem fronteiras para defender. Este era Matthias Rust. Né? E não importa o que só toque o primeiro verso da canção. A gente escreve o resto e o resto é resto. É falsificação. Aí o Humberto Gessinger, com a sua tenacidade, ele faz idas e voltas, idas e vindas, com o exercício do compositor, que é também um soldado em Guerra Fria, lutando para que as pessoas entendam aquilo que foi escrito nos álbuns inteiros de discos como O Papo é Pop. O que ocorre com Matthias Rust ali? Matthias Rust, ele é julgado a 4 anos de prisão, ele é condenado a 2 de setembro de 1987, a 4 anos de prisão, a trabalhos forçados, acusado pelos seguintes crimes: infringir as regras de tráfego aéreo e invasão de fronteira. Ele foi enquadrado nesses 2 crimes. E ele deveria cumprir 4 anos de serviços forçados em uma prisão nos arredores de Moscou. O fato é que no ano seguinte, em 3 de agosto de 1988, a Alemanha Ocidental e a União Soviética firmam um acordo de extradição para Matthias Rust. A sua pena é reduzida à extradição do território soviético para o alemão. Matthias Rust, assim, então estava impedido praticamente que permanentemente pelo governo de Gorbachev a adentrar ao espaço territorial da União Soviética. E ali acaba a primeira parte da saga de Matthias Rust. Ele não conseguiu combater a Guerra Fria, mas este episódio acabou auxiliando Mikhail Gorbachev no seu intento de alterar algumas questões que estavam brecando a sua ideia de perestroika e da glasnost, principalmente a perestroika, que era a abertura política. A glasnost era a abertura econômica. Uma pedra no sapato de Mikhail Gorbachev era justamente as forças armadas do Exército Vermelho, e este episódio acabou auxiliando, dando um motivo forte e de grande apoio da opinião pública para fazer um expurgo, fazer uma limpeza no alto comando das forças armadas da União Soviética. E aí ocorre o seguinte, de forma prática: Rust não conseguiu a paz, mas conseguiu isso aqui, ó. Mostrou a fragilidade da proteção do espaço aéreo soviético. Por outro lado, a proteção do espaço aéreo pelo Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, era tão frágil quanto o do Kremlin da União Soviética. Bom, quem foi demitido? Então houve demissões, trocas de comando. Sergei Sokolov, ministro da Defesa soviético. O Alexander Koldunov, chefe da Defesa Aérea. Afinal, um Cessna alemão sobrevoou boa parte da Rússia até chegar a Moscou. E vários outros oficiais de vários escalões que dificultavam os intentos do secretário do Partido Comunista Soviético na sua abertura política e econômica. Praticamente ali foi, digamos, a pá de cal na resistência para a abertura total da União Soviética e o fim da União Soviética e o retorno da Rússia. De prático, Matthias Rust
acabou mostrando uma fragilidade no já combalido e fragilizado sistema comunista soviético. E isso dá todo o pano de fundo em Exército de um Homem Só 1. Mas tem o Exército de um Homem Só 2.